Capítulo 4. Eu sonhei que Raquel Elizabeth Dar estava jogando dardos em meu retrato. Ela estava de pé em seu quarto. Ok, volta a fita. Eu tenho que explicar que Raquel não tem um quarto. Ela tem o último andar da mansão da família dela, que é uma pedra marrom renovada no Brooklyn. O quarto dela era um loft enorme com luz industrial de janelas do chão ao teto. Era mais ou menos 2 vezes maior do que o apartamento da minha mãe. Algum rock muito alto saia do seu sistema de som Bose. Até onde eu sabia, a única regra de Raquel sobre música era que 2 músicas em seu iPod não podiam se parecer, e todas elas tinham que ser singulares. Ela usava um kimono, e seu cabelo estava frisado, como se ela estivesse estado dormindo. Sua cama estava bagunçada. Lençóis estavam jogados em cima de alguns cavaletes artísticos. Roupas sujas e papéis de barras energéticas velhos estavam espalhados pelo chão, mas quando se tem um quarto tão grande assim, a bagunça não parece tão ruim. Pelas janelas todo o céu noturno de Manhattan. O retrato que ela estava atacando era uma pintura minha lutando contra o gigante Antaeus. Raquel a tinha pintado há alguns meses atrás. Minha expressão na figura era feroz, perturbadora até, e então era difícil saber se eu era o mocinho ou o bandido, mas Raquel disse que era assim que eu parecia logo depois da batalha. Meio sangues, Raquel murmurou enquanto ela jogava outro dardo na tela. E suas estúpidas missões. A maioria dos dardos caía, mas alguns ficavam. Um ficou preso no meu queixo como um cavanhaque. Alguém bateu na porta de seu quarto. Raquel. Um homem gritou. O que diabos você está fazendo? Desligue esse. Raquel pegou seu controle remoto e desligou a música. Entre. Seu pai entrou, franzindo as sobrancelhas e piscando por causa da luz. Ele tinha cabelos cor de ferrugem um pouco mais escuros do que os de Raquel. Estava esmagado de um lado como se tivesse perdido uma guerra contra seu travesseiro. Ele usava pijamas de seda azul com o monograma WD no bolso. Sério, quem tinha pijamas manografados? O que está acontecendo? Ele demandou. São 3 da manhã. Não conseguia dormir, disse Raquel. No retrato, um dardo caiu do meu rosto. Raquel escondeu o resto em suas costas, mas o Sr. Darry notou. Então. Eu devo presumir que seu amigo não vai para St. Thomas? Era assim que o Sr. Darry me chamava. Nunca de Percy. Somente o seu amigo. Ou jovenzinho se estivesse falando comigo, o que ele fazia raramente. Raquel bateu as sobrancelhas. Eu não sei. Nós partiremos de manhã, seu pai disse. Se ele ainda se decidiu. Ele provavelmente não vem, disse Raquel miseravelmente. Feliz. O Sr. Darry colocou suas mãos atrás das costas. Ele olhou para o quarto com uma expressão esterne. Eu imaginei que ele fazia isso na sala de reuniões de sua empresa e fazia com que seus empregados ficassem preocupados. Você ainda está tendo sonhos ruins? Ele perguntou. Dores de cabeça? Raquel jogou seus dardos no chão. Eu nunca deveria lhe ter contado sobre isso. Eu sou seu pai, ele disse. Estou preocupado com você. Preocupado com a reputação da família, Raquel murmurou. Seu pai não reagiu, talvez porque ele já tivesse ouvido aquele comentário antes, ou talvez porque fosse verdade. Nós podíamos chamar o Dr. Arkvig, ele sugeriu. Ele te ajudou a superar a morte de seu hamster. Eu tinha 6 anos naquela época, ela disse. E não, pai, eu não preciso de um terapeuta. Ela sacudiu a cabeça desamparada. Seu pai parou na frente das janelas. Ele olhou para o céu de Nova York como se fosse o dono dela, o que não era verdade. Ele só era dono de uma parte. Vai ser bom para você ir embora, ele decidiu. Você teve algumas influências não saudáveis. Eu não vou para a Clarion Ladies Academy, disse Raquel. E meus amigos não são da sua conta. Sr. Darry sorriu, mas não era um sorriso acolhedor. Ela mais como algum dia você vai perceber o quão tola você soa. Tente dormir um pouco. Ele urgiu. Nós estaremos na praia amanhã à noite. Será divertido. Divertido, repetiu Raquel. Divertidíssimo. Seu pai saiu do quarto. Ele deixou a porta aberta atrás dele. Raquel encarou o meu retrato. Então ela andou em direção ao cavalete a seu lado, que estava coberto com um lençol. Eu espero que sejam sonhos, ela disse. Ela descobriu o cavalete.
Nele estava um esboço rápido, mas Raquel era uma boa artista. A pintura era definitivamente Luke mais novo. Ele tinha uns 9 anos, com um sorriso largo e nenhuma cicatriz em seu rosto. Eu não fazia ideia sobre como Raquel podia saber como ele se parecia naquela época, mas o retrato era tão bom que eu tinha uma sensação que ela não estava adivinhando. Do que eu sabia da vida de Luke, o que não era muito, a gravura mostrava logo antes dele ter descoberto que era um meio-sangue e ter fugido de casa. Raquel encarou o retrato. Depois ela descobriu o próximo cavalete. Essa pintura era ainda mais perturbadora. Ela mostrava o Empire State Building com raios à sua volta. À distância uma tempestade negra estava chegando, com uma mão gigante saindo das nuvens. Na base do prédio uma multidão estava reunida, mas não era uma multidão normal de turistas e pedestres. Eu vi lanças, dardos e bandeiras, a armadilhagem de um exército. Percy, Raquel murmurou, como se soubesse que eu estava escutando, o que está acontecendo? O sonho se desvaneceu, e a última coisa que eu me lembrava era desejar poder responder à sua pergunta. Na manhã seguinte eu quis ligar para ela, mas não tínhamos telefones no campo. Dionísio e Quiron não precisavam de uma linha terrena. Eles apenas ligavam para o Olimpo com uma mensagem de íris quando precisavam de alguma coisa. E quando meio-sangues usavam celulares, os sinais agitavam cada monstro dentro de 1000 milhas. Era como mandar um sinal, estou aqui. Por favor, reorganizar a minha cara. Mesmo dentro das fronteiras seguras do campo, não é esse o tipo de anúncio que quereríamos fazer. A maior parte dos meio-sangues, exceto por Annabeth e mais alguns outros, nem ao menos tem celulares. E eu definitivamente não podia dizer a Annabeth, hey, me empresta seu celular para que eu possa ligar para Raquel. Para fazer a ligação eu precisaria sair do campo e andar muitas milhas até a loja de conveniências mais próxima. Mesmo se Quiron me deixasse ir, quando eu chegasse lá, Raquel já estaria em um avião para St. Thomas. Eu comi sozinho um café da manhã deprimente na mesa de Poseidon. Eu fiquei encarando a fissura no chão de mármore onde há 2 anos atrás Nico tinha banido vários esqueletos com sede e sangue para o submundo. A memória não melhorou exatamente o meu apetite. Depois do café, Annabeth e eu andamos para inspecionar as cabines. Na verdade, era a vez de Annabeth fazer as inspeções. Minha tarefa matinal era meio que analisar os relatórios para Quiron. Mas considerando que nós dois odiávamos nossos trabalhos, nós decidimos fazê-los juntos então não seria tão detestável. Nós começamos na cabine de Poseidon, que era basicamente apenas eu. Eu tinha feito meu beliche naquela manhã, bem, mais ou menos, e endireitado o chifre de minotauro na parede, então eu dei a mim mesmo um 4 de 5. Annabeth fez uma careta. Você está sendo generoso demais. Ela usou a ponta de trás de seu lápis para pegar um velho par de shorts de corrida. Eu o arrebatei para longe. Ei, me deu tempo. Eu não tenho Tyson para limpar para mim nesse verão. 3 de 5. Disse Annabeth. Eu sabia melhor do que discutir, então continuamos. Eu tentei passar por alguns relatórios da pilha de Quiron enquanto andávamos. Tinham mensagens de meio-sangues, espíritos da natureza, e sátiros de todo o país, escrevendo sobre a atividade de monstros recente. Elas eram bastante deprimentes, e meu cérebro com ADHD não gostava de se concentrar em coisas deprimentes. Pequenas batalhas estavam aparecendo em todos os lugares. O recrutamento do campo estava em 0. Sátiros estavam com problemas para achar novos meio-sangues e levá-los para a colina meio-sangue por causa da quantidade de monstros que estavam rondando o país. Nossa amiga Thalia, que comandava as caçadoras de Ártemis, não tinha sido vista há meses, e se Ártemis sabia o que acontecerá a elas, ela não estava dividindo a informação. Nós visitamos a cabine de Afrodite, que obviamente ganhou um 5 de 5. As camas estavam perfeitamente feitas. As roupas nos baús de todos estavam divididas por cores. Flores frescas estavam florescendo nas janelas. Eu queria tirar um ponto porque todo o lugar fedia perfume de marca, mas Annabeth me ignorou. Ótimo trabalho como habitual, Silena, disse Annabeth. Silena assentiu desatenta. A parede atrás de sua cama estava decorada com retratos de Beckendor. Ela sentou em seu beliche com uma caixa de chocolates em seu colo, e eu lembrei que seu pai era dono de uma loja de chocolates no Village, que era como ela tinha chamado a atenção de Afrodite. Você quer um bombom? Perguntou Silena. Meu pai os mandou. Ele pensou que eles talvez me animassem. Eles são bons? Eu perguntei. Ela sacudiu a cabeça. Eles têm gosto de papelão. Eu não tinha nada contra papelão, então tentei um.
A Annabeth passou. Nós prometemos a Selena que a veríamos mais tarde e continuamos andando. Enquanto cruzávamos as áreas comuns, uma briga estourou entre as cabines de Ares e Apollo. Alguns campistas de Apollo armados com bombas de fogo voaram por cima da cabine de Ares em uma biga puxada por 2 Pégasos. Eu nunca tinha visto a carruagem antes, mas parecia ser bastante boa. Logo, o telhado de Ares estava queimando, e as naíades do lago de canoagem correram para jogar água nele. Então os campistas de Ares fizeram uma maldição, e as flechas de todas as crianças de Apollo viraram borracha. O pessoal de Apollo continuava atirando no pessoal de Ares eram devolvidas. 2 arqueiros correram, sendo perseguidos por uma criança raivosa de Ares que estava gritando em poesia, "Incurse-me, I'll make you pay, e don't want to him all day." Me amaldiçoou, vou fazer você pagar, não quero ficar rimando o dia todo. A Annabeth suspirou. Não isso de novo. A última vez que a cabine da Apollo amaldiçoou uma cabine, levou uma semana para os versos pararem. Eu estremeci. Apollo era o deus da poesia, assim como do arco e flecha, e eu já o tinha escutado recitar em pessoa. Eu quase preferia ser atingido por uma flecha. Sobre o que eles estão brigando de qualquer forma? Eu perguntei. Annabeth me ignorou enquanto escrevia em sua lista de inspeção, dando a ambas as cabines 1 de 5. Eu me via encarando, o que era idiota já que eu já a havia visto 1 bilhão de vezes. Ela e eu estávamos com mais ou menos a mesma altura esse verão, o que era um alívio. Ainda assim, ela parecia tão mais madura. Era meio intimidante. Quero dizer, claro, ela sempre havia sido fofa, mas ela estava começando a ficar seriamente linda. Finalmente ela disse, aquela biga voadora. O que? Você perguntou sobre o que eles estavam lutando. Certo. Eles a capturaram em um ataque surpresa na Filadélfia semana passada. Alguns dos meio-sangues de Luke estavam com essa biga voadora. A cabine de Apollo aprendeu durante a batalha, mas a cabine de Ares estava liderando o ataque. Eles estão brigando por ela desde então. Nós nos desviamos quando a biga de Michael e El mergulhou como uma bomba em um campista de Ares. O campista de Ares tentou esfaqueá-lo e amaldiçoá-lo em versos. Ele era bem criativo sobre rimar palavras amaldiçoadas. Nós estamos lutando por nossas vidas, eu disse, e eles estão brigando sobre alguma biga idiota. Eles vão esquecer isso, disse Annabeth. Clarice voltará à razão. Eu não tinha tanta certeza. Isso não parecia a Clarice que eu conhecia. Eu analisei mais alguns relatórios e nós inspecionamos outras cabines. Deméter conseguiu um 4. Hefesto ganhou um 3 e provavelmente merecia menos, mas com a perda de Bequendor e tudo, nós os demos uma folga. Hermes conseguiu um 2, o que não era surpresa. Todos os campistas que não sabiam quem eram seus pais deuses eram jogados na cabine de Hermes, e já que os deuses eram meio esquecidos, aquela cabine estava sempre superlotada. Finalmente nós chegamos à cabine de Atena, que estava ordenada e limpa como o habitual. Livros estavam arrumados nas prateleiras. As armas estavam polidas. Mapas de batalhas e esquemas estavam decorando as paredes. Apenas o beliche de Annabeth estava bagunçado. Estava coberto de papéis, e seu laptop de prata ainda estava ligado. Vlacas, murmurou Annabeth, que era basicamente chamar a si mesma de idiota em grego. Seu segundo no comando, Malcolm, suprimiu um sorriso. Nós limpamos todo o resto. Não sabia se era seguro mexer em suas notas. Isso provavelmente foi inteligente. Annabeth tinha uma faca de bronze que ela reservava somente para monstros e pessoas que mexiam em suas coisas. Malcolm sorriu para mim. Nós vamos esperar lá fora enquanto vocês terminam a inspeção. Os campistas de Atena saíram em fila pela porta enquanto Annabeth limpava seu beliche. Eu troquei o peso dos pés desconfortável e fingi ler mais alguns relatórios. Tecnicamente, mesmo durante a inspeção, era contra as regras do campo 2 campistas ficarem, tipo sozinhos em uma cabine. Essa regra tinha aparecido muito quando Selena e Bequendor começaram a namorar. E eu sei que alguns de vocês devem estar pensando, não são todos os meio-sangues parentes pelo lado Deus, e isso não faz namorar ser nojento? Mas a coisa é, a parte Deus de nossa família não conta, geneticamente falando, já que os deuses não têm DNA. Um meio-sangue nunca pensaria em namorar alguém que tivesse o mesmo Deus como pai. Tipo 2 pessoas da cabine de Atena. Sem chance. Mas uma filha de Afrodite com um filho de Hefesto? Eles não têm parentesco. Então não tem problema.
De qualquer forma, por alguma razão estranha eu estava pensando sobre isso enquanto observava Annabeth se endireitar. Ela fechou seu laptop, que tinha sido dado a ela como um presente do inventor Dédalo no verão passado. Eu clareei minha garganta. Então, conseguiu alguma informação boa desse negócio? Demais, ela disse. Dédalo tinha tantas ideias, eu podia passar 50 anos apenas tentando compreendê-las todas. Eu murmurei. Isso seria divertido. Ela arrumou seus papéis, na maior parte desenhos de prédios e algumas notas escritas à mão. Eu sabia que ela queria ser uma arquiteta algum dia, mas eu tinha aprendido do jeito difícil a não pergunta sobre seu trabalho. Ele iria começar a falar sobre ângulos e juntas de paredes de suportes até que meus olhos se envidraçassem. Você sabe, ela colocou seus cabelos atrás das orelhas, como ela faz quando está nervosa. Toda essa coisa com Beckendor e Silena. Ela meio que faz você pensar sobre o que é importante. Sobre perder pessoas que são importantes. Eu assenti. Meu cérebro começou a se concentrar em pequenos detalhes aleatórios, como o fato dela ainda estar usando aqueles brincos de corujas de prata dados pelo pai, que era esse professor esperto de história em São Francisco. Eu balbuciei. Tipo, está tudo legal com a sua família? Ok, pergunta realmente estúpida, mas eu estava nervoso. Annabeth pareceu desapontada, mas assentiu. Meu pai queria me levar para a Grécia esse verão, ela disse desejosamente. Eu sempre quis ver o Partenon, eu lembrei. Ela conseguiu sorrir. Está tudo bem. Haverão outros verões, certo? Assim que eu disse isso, eu percebi que era um acabamento estúpido. Eu estava encarando o fim dos meus dias. Dentro de uma semana, o Olimpo poderia cair. Se a Era dos Deuses realmente acabasse, o mundo como conhecíamos se dissolveria no caos. Meio sangue seriam caçados até sua extinção. Não haveriam mais verões para nós. Annabeth encarou sua lista de inspeção. 3 de 5 ela murmurou, por uma conselheira-chefe desleixada. Venha. Vamos terminar seus relatórios e devolve-los a Kiron. A caminho da Casa Grande, nós lemos o último relatório, que era manuscrito em uma folha de bordo de um sátiro no Canadá. Se possível, a nota fez eu me sentir ainda pior. Caro Grover, eu li em voz alta. As florestas fora de Toronto estão sendo atacadas por um texugo do mal gigante. Tentei fazer como você sugeriu e convocar o poder de Pan. Sem efeito. Muitas árvores de Naíades destruídas. Recuando para Ottawa. Por favor, mande um conselho. Onde você está? Glisson Red, protetor. Annabeth fez uma careta. Você não ouviu nada dele? Mesmo com o link empático? Eu sacudi a cabeça desejosamente. Desde o último verão, quando Deus Pan morreu, nosso amigo Grover tinha se afastado mais e mais. O Conselho dos Anciões o tratava como um exilado, mas Grover ainda viajava por toda a costa leste, tentando espalhar a palavra sobre Pan e convencer os espíritos de natureza a protegerem seus próprios pequenos pedaços da natureza. Ele só tinha voltado ao campo algumas vezes para visitar sua namorada, Juniper. A última vez que soube ele estava no Central Park organizando as Dríades, mas ninguém tinha visto ou ouvido falar dele em 2 meses. Nós tentamos mandar mensagens de íris. Elas nunca chegavam. Eu tinha um link empático com Grover, então eu esperava que eu soubesse se alguma coisa ruim acontecesse com ele. Grover tinha me dito uma vez que se ele morresse o link empático poderia me matar também. Mas eu não tinha certeza se isso era verdade ou não. Eu me perguntei se ele ainda estava em Manhattan. Então eu pensei sobre o meu sonho do esboço de Raquel, nuvens negras se aproximando da cidade, um exército reunido ao redor do Empire State Building. Annabeth. Eu a segurei perto da quadra de Teterball. Eu sabia que estava pedindo por problemas, mas eu não sabia em quem mais confiar. Além disso, eu sempre tinha dependido de Annabeth para conselhos. Escute, eu tive esse sonho sobre, Raquel. Eu contei a ela a coisa toda, mesmo a estranha figura de Luke quando criança. Por um tempo ela não disse nada. Depois ela enrolou sua lista de inspeção tão apertada que a rasgou. O que você quer que eu diga? Não tenho certeza. Você é a melhor estrategista que eu conheço. Se você fosse Cronos e estivesse planejando essa guerra, o que você faria em seguida? Eu usaria Tifon como uma distração. Então eu atacaria o Olimpo diretamente, enquanto os deuses estão no oeste. Assim como na pintura de Raquel.
Percy, ela disse com a voz apertada, Raquel é apenas uma mortal. Mas e se o sonho dela for verdade? Aqueles outros titãs, eles disseram que o Olimpo seria destruído em questão de dias. Eles disseram que eles tinham vários outros desafios. E sobre aquela figura de Luke como uma criança? Nós apenas estaremos que estar preparados. Como, eu disse. Olhe para o nosso acampamento. Nós não conseguimos nem ao menos evitar lutarmos uns contra os outros. E eu estou destinado a ter a minha alma estúpida dilacerada. Ela jogou sua lista no chão. Eu sabia que nós não deveríamos ter mostrado a profecia a você. A voz dela estava raivosa e magoada. Tudo o que ela fez foi assustar você. Você foge das coisas quando fica assustado. Eu a encarei, completamente aturdido. Eu fujo. Ela chegou na minha cara. Sim, você. Você é um covarde, Percy Jackson. Nós estávamos nariz a nariz. Seus olhos estavam vermelhos, e eu de repente entendi que quando ela me chamava de covarde, talvez ela não estivesse falando sobre a profecia. Se você não gosta de nossas chances, ela disse, talvez você devesse ir naquelas férias com Raquel. Annabeth. Se você não gosta de nossa companhia. Isso não é justo. Ela me empurrou para passar direto por mim e foi tempestuosamente para os campos de morango. Ela atingiu a bola de teterbal enquanto passou e a mandou girando raivosamente em volta da baliza. Eu gostaria de dizer que o meu dia melhorou a partir daí. É claro que não melhorou. Naquela tarde nós tivemos uma assembleia na fogueira do campo para queimar a mortalha de Beckendor e fazer nossas despedidas. Até as cabines de Ares e Apolo decretaram uma trégua temporária para poderem comparecer. A mortalha de Beckendor era filha de linhas de metal, como uma cota de correntes. Eu não vi como poderia queimar, mas as fates deveriam estar ajudando. O metal derreteu no fogo e se transformou em fumaça dourada, que adentrou o céu. As chamas da fogueira do acampamento sempre refletiam o humor dos campistas, e hoje elas queimavam pretas. Eu esperava que o espírito de Beckendor fosse parar no Elísio. Talvez ele até escolhesse renascer e tentar o Elísio em 3 vidas diferentes para que ele pudesse alcançar as ilhas de Blaise, que eram como o quartel-general de festas definitivas. Se alguém as merecia, era Beckendor. Annabeth partiu sem me dizer uma palavra. A maior parte dos campistas voltou às suas atividades da tarde. Eu só fiquei ali encarando as chamas morrerem. Silena se sentou perto chorando, enquanto Clarice e seu namorado, Chris Rodrigues, tentavam confortá-la. Finalmente eu consegui coragem para ir até lá. Hey, Silena, eu realmente sinto muito. Ela fungou. Clarice me encarou, mas ela sempre encara todo mundo. Chris mal olhava para mim. Ele tinha sido um dos homens de Luke até Clarice tê-lo resgatado no verão passado, e eu acho que ele ainda se sentia culpado em relação a isso. Eu clareei minha garganta. Silena, você sabe que Beckendor carregava a sua foto. Ele olhou para ela logo antes de irmos para a batalha. Você significava muito para ele. Você fez o último ano o melhor da vida dele. Silena soluçou. Bom trabalho, Percy. Não, está tudo bem, disse Silena. Obrigada, Percy. Eu devo ir. Você quer companhia? Perguntou Clarice. Silena sacudiu a cabeça e saiu correndo. Ela é mais forte do que parece, murmurou Clarice, quase que consigo mesma. Ela sobreviverá. Você poderia ajudar com isso, eu sugeri. Você poderia honrar a memória de Beckendor lutando conosco. Clarice procurou sua faca, mas não estava mais ali. Ela a tinha jogado na mesa de ping-pong na casa grande. Não é problema meu, rosnou ela. Minha cabine não recebe honra, eu não luto. Eu notei que ela não estava rimando. Talvez ela não estivesse por perto quando seus companheiros de cabine foram amaldiçoados, ou ela tinha uma forma de quebrar o feitiço. Com um calafrio eu me perguntei se Clarice podia ser a espiã de Cronos no campo. Era por isso que ela estava mantendo sua cabine fora da luta? Mas por mais que eu não gostasse de Clarice, espionar para os titãs não parecia ser seu estilo. Tudo bem, eu disse a ela. Eu não queria trazer isso à tona, mas você me deve uma. Você estaria apodrecendo em uma caverna de um ciclope no mar de monstros se não fosse por mim. Ela fez um som desagradável. Qualquer outro favor, Percy. Não isso. A cabine de Ares foi desrespeitada vezes demais. E não pense que eu não sei o que as pessoas falam sobre mim nas minhas costas.
Eu queria dizer, bem, isso é verdade. Mas mordi minha língua. Então, o que você vai simplesmente deixar Cronos nos esmagar? Eu perguntei. Se você quer tanto a minha ajuda, diga a Apolo para nos dar a biga. Você é tão um bebezão. Eu disse. Ela me atacou, mas Cris entrou entre nós. Voa, pessoal, ele disse. Clarice, você sabe, talvez ele tenha razão. Ela olhou sarcasticamente para ele. Não você também. Ela saiu pisando firme, com Cris em seus calcanhares. Hey, espere. Eu só quis dizer, Clarice, espere. Eu assisti às últimas fagulhas da fogueira de Beckendor subirem para o céu da tarde. Depois eu me dirigi para a arena de treinamentos com espadas. Eu precisava de um tempo, e queria ver uma velha amiga. Misters. O Oleari me viu antes de eu vê-la, o que era um truque muito bom considerando que ela é do tamanho de um caminhão de lixo. Eu entrei na arena, e uma parede de escuridão bateu em mim. Uf! A próxima coisa que eu sabia era que estava imprensado no chão com uma pata gigante no meu peito e uma língua superdimensionada lambendo a minha cara. Oh, eu disse. Hey, garota. É bom te ver também. Oh! Levou alguns minutos para Mr. Oleari se acalmar e sair de cima de mim. Até lá eu já estava bem encharcado de baba de cachorro. Ela queria brincar de ir buscar, então eu peguei um escudo de bronze e o joguei do outro lado da arena. Falando nisso, Misters. O Oleari é o único cão infernal amigável do mundo. Eu meio que tinha herdado ela quando seu dono anterior morreu. Ela morava no campo, mas Beckendor costumava tomar conta dela quando eu estava fora. Ele tinha fundido o osso de bronze para mascar favorito de Misters. O Oleari. Ele tinha forjado sua coleira com pequenas carinhas felizes e uma etiqueta de identificação. Próximo a mim, Beckendor era seu melhor amigo. Pensar sobre isso me fez ficar triste de novo, mas eu joguei o escudo mais algumas vezes porque Misters. Oleari insistiu. Logo ela começou a latir, num som ligeiramente mais alto do que uma artilharia de armas, como se ela precisasse sair para uma caminhada. Os outros campistas não achavam engraçado quando ela ia ao banheiro na arena. Tinha causado mais do que um sem sorte acidente de escorregão. Então eu abri os portões da arena, e ela foi direto para a floresta. Eu corri atrás dela, não muito preocupado que ela estivesse na frente. Nada na floresta podia ameaçar Misters. O Oleari. Mesmo os dragões e escorpiões gigantes fugiam quando ela se aproximava. Quando eu finalmente achei, ela não estava usando o banheiro. Ela estava em uma clareira familiar onde o Conselho dos Anciões uma vez tinha colocado Grover em julgamento. O lugar não parecia muito bem. A grama tinha virado amarela. Os 3 tronos de topiário tinham perdido todas as folhas. Mas não foi isso que me surpreendeu. No meio da clareira estava o trio mais estranho que eu já havia visto, em Juniper a ninfa da árvore, Nico de Ângelo, e um muito velho, muito gordo sátiro. Nico era o único que não parecia assustado pela aparência de Misters. O Oleari. Ele estava bastante parecido com quando vira em meu sonho, numa jaqueta de aviação, jeans pretos, e uma camisa com esqueletos dançantes nela, como um daqueles retratos do Dia dos Mortos. Sua espada de ferro infernal estava pendurada a seu lado. Ele tinha só 12 anos, mas parecia muito mais velho e triste. Ele assentiu quando me viu, depois voltou a coçar as orelhas de Misters. Oleari. Ela cheirou suas pernas como se ele fosse a coisa mais interessante desde os bifes de costeleta. Sendo filho de Hades, ele provavelmente esteve viajado por todos os lugares que cães infernais adoravam. O velho sátiro não parecia nem um pouco tão feliz. Alguém poderia, o que esta criatura do submundo está fazendo na minha floresta? Ela sacudiu seus braços e trotou em seus cascos como se a grama estivesse quente. Você aí, Percy Jackson. Essa fera pertence a você? Desculpe-me, Leneus, eu disse. Esse é seu nome, certo? O sátiro revirou os olhos. Seu pelo era de uma cinza de coelho e uma teia de aranha crescia entre seus chifres. Sua barriga o teria feito um para-choques de carro invencível. Bem, é claro que sou Leneus. Não me diga que esqueceu um membro do conselho tão rapidamente. Agora, chame a sua besta. Uf, disse Misters. O Oleari alegremente. O velho sátiro engoliu. Faça isso ir embora.
Juniper, eu não irei ajudá-la sob essas circunstâncias. Juniper se voltou para mim. Ela era bonita de um jeito dríade, com seu vestido fino roxo e seu rosto traquina, mas seus olhos estavam tingidos de verde com a clorofila chorada. Percy, ela inalou. Eu estava perguntando sobre Grover. Eu sei que alguma coisa aconteceu. Ela não ficaria longe tanto tempo se não estivesse em problemas. Eu estava esperando que Leneus. Eu disse a você, o sátiro protestou. Você está melhor sem aquele traidor. Juniper bateu o pé. Ele não é um traidor. Ele é o sátiro mais corajoso do mundo, e eu quero saber onde ele está. Uf! Os joelhos de Leneus começaram a bater. Eu não responderei perguntas com esse cão infernal cheirando a minha cauda. Nico parecia estar tentando não desmaiar. Eu passearei com o cachorro, ele se voluntariou. Ele assobiou, e Misters. O Leary foi andando atrás dele até o fim da clareira. Leneus xingou indignamente e escovou os galhos de sua camisa. Agora, como eu estava tentando explicar, jovem dama, seu namorado não mandou relatório algum desde que votamos em que fosse exilado. Você tentou votar para que fosse exilado, eu corrigi. Quiron e Dionísio o pararam. Bah! Eles são membros honorários do conselho. Não foi um voto apropriadamente. Vou contar a Dionísio que você disse isso. Leneus ficou pálido. Eu só quis dizer. Agora olhe aqui, Jackson. Isso não é problema seu. Grover é meu amigo, eu disse. Ele não estava mentindo a você sobre a morte de Pan. Eu a vi eu mesmo. Você estava apenas assustado demais para aceitar a verdade. Os lábios de Leneus tremeram. Não. Grover é um mentiroso e é bom se ver livre dele. Nós estamos melhor sem ele. Eu apontei para os tronos murchos. Se as coisas estão indo tão bem, onde estão seus amigos? Parece que o seu conselho não anda se reunindo ultimamente. Maron e Silenus, eu tenho certeza que voltarão. Disse ele, mas pude ouvir o pânico em sua voz. Nós estamos apenas tirando algum tempo para pensar. Tem sido um ano muito inquietante. Vai ficar muito mais inquietante, eu prometi. Leneus, nós precisamos de Grover. Tem que haver um modo que possa encontrá-lo com sua magia. Os olhos do velho sátiro piscaram. Estou dizendo a vocês que não ouvi nada. Talvez ele esteja morto. Juniper engoliu um soluço. Ele não está morto, eu disse. Eu posso sentir isso. Links empáticos, disse Leneus desdenhando. Muito pouco confiáveis. Então pergunte por aí, eu insisti. Achio. Tem uma guerra chegando. Grover estava preparando os espíritos da natureza. Sem a minha permissão. E essa guerra não é nossa. Eu o peguei pela camisa, o que seriamente não era o meu normal, mas a cabra velha estava me deixando com raiva. E escute, Leneus. Quando Cronos atacar, ele terá uma cambada de cães infernais. Ele vai destruir tudo em seu caminho, mortais, deuses, meio-sangues. Você acha que ele vai deixar os sátiros livres? Você deveria ser um líder. Então lidere. Vá lá fora e veja o que está acontecendo. Ache Grover e traga algumas notícias a Juniper. Agora, vá. Eu não o empurrei muito forte, mas ele era meio mega pesado. Ele caiu em sua bunda peluda, depois se remexeu até seus cascos e correu com sua barriga gingando. Grover jamais será aceito. Ele morrerá um exilado. Quando ele desapareceu nos arbustos, Juniper piscou seus olhos. Eu sinto muito, Percy. Eu não queria te envolver. Leneus ainda é um lorde da natureza. Você não quer fazer dele um inimigo. Sem problemas, eu disse. Eu tenho inimigos piores do que sátiros acima do peso. Nico voltou até onde estávamos. Bom trabalho, Percy. Julgando pela trilha de pelos de cabra, eu diria que você o sacudiu bastante. Eu temia que eu soubesse o porquê de Nico estar ali, mas eu tentei sorrir. Bem-vindo de volta. Você veio aqui só para ver Juniper? Ele corou. Não. Isso foi um acidente. Eu meio que caí no meio da conversa deles. Ele nos assustou até a morte. Disse Juniper. Saiu direto das sombras. Mas, Nico, você é filho de Hades, e tudo.
Você tem certeza de que não ouviu nada sobre Grover? Nico mudou o peso da perna. Juniper, como eu tentei dizer a você, mesmo se Grover morresse, ele iria reencarnar como alguma outra coisa da natureza. Eu não posso sentir coisa assim, só almas mortais. Mas se você ouvir qualquer coisa, ela pediu, colocando suas mãos nos braços dele. Qualquer coisa mesmo? As bochechas de Nico ficaram ainda mais vermelhas. Pode apostar. Eu manterei meus ouvidos abertos. Nós o encontraremos, Juniper, eu prometi. Grover está vivo, tenho certeza. Deve haver alguma razão simples para ele não ter nos contatado. Ela assentiu sombriamente. Eu odeio não ser capaz de deixar a floresta. Ele pode estar em qualquer lugar, e eu estou presa aqui esperando. Oh, se aquela cabra tola tiver se machucado. Misters. Oleari se virou e ganhou interesse no vestido de Juniper. Juniper uivou. Oh, não, você não vai. Eu sei sobre cachorros e árvores. Já fui. Ela se foi com um poof em névoa verde. Misters. Oleari pareceu desapontada, mas ela arrastou-se para achar outro alvo, deixando Nico e eu sozinhos. Nico jogou sua espada no chão. Um pequeno monte de ossos de animais irrompeu do chão. Eles se uniram e se transformaram em um rato do campo de esqueletos correram para longe. Eu senti muito ao ouvir sobre Bequendor. Um caroço se formou em minha garganta. Como você? Eu conversei com seu fantasma. Oh. Certo. Eu nunca me acostumaria com o fato que esse garoto de 12 anos de idade passasse mais tempo falando com os mortos do que com os vivos. Ele disse alguma coisa? Ele não te culpa. Ele adivinhou que você estaria se espancando, e ele disse que você não deveria. Ele vai tentar renascer? Nico sacudiu a cabeça. Ele vai ficar no Elísio. Disse que estava esperando por alguém. Não tenho certeza do que ele quis dizer, mas ele parece estar ok com a própria morte. Isso não era muito conforto, mas era alguma coisa. Eu tive uma visão que vocês estavam no Monte Tan, eu disse a Nico. Isso era real, ele disse. Eu não pretendia espionar os titãs, mas eu estava nas redondezas. Fazendo o quê? Nico puxou o cinto de sua espada. Seguindo uma pista de, você sabe, minha família. Eu assenti. Eu sabia que seu passado era um assunto dolorido. Até 2 anos atrás, ele e sua irmã Bianca estavam congelados no tempo em um lugar chamado Lotus Hotel e Cassino. Eles tinham estado lá por tipo 70 anos. Eventualmente, um advogado misterioso os resgatou e os colocou em um internato, mas Nico não se lembrava de sua vida antes do cassino. Ele não sabia nada sobre sua mãe. Ele não sabia quem o advogado era, ou por que eles tinham estado congelados no tempo ou permitidos a saírem. Depois que Bianca morreu e deixou Nico sozinho, ele tinha estado obsessivo por encontrar respostas. Então como foi? Eu perguntei. Há alguma sorte? Não, ele murmurou. Mas eu talvez tenha uma nova pista em breve. Que pista? Nico mordeu seu lábio. Isso não é importante agora. Você sabe por que estou aqui. Uma sensação de pavor começou a se formar em meu peito. Desde que Nico primeiramente me ofereceu seu plano para vencer Cronos no verão passado, eu tinha tido pesadelos sobre isso. Ele aparecia de vez em quando e me pressionava por uma resposta, mas eu continuava adiando. Nico, eu não sei, eu disse. Me parece extremo demais. Nós temos Tifon chegando em, uma semana. A maior parte dos outros titãs está solta agora e do lado de Cronos. Talvez esteja na hora de pensar extremamente. Eu olhei de volta para o campo. Mesmo dessa distância eu podia ouvir as cabines de Ares e Apolo brigando de novo, jogando maldições e jorrando poesias ruins. Não há competição contra exército titã, disse Nico. Você sabe disso. Isso tem que ser entre você e Luke. E só há um modo no qual você pode vencer Luke. Eu me lembrei da luta no Princesa Andrômeda. Eu estive desesperadamente derrotado. Cronos quase tinha me matado com um único corte em meu braço, e eu nem pude feri-lo. Contra-corrente tinha sido desviada em sua pele. Nós podemos te dar o mesmo poder, Nico urgiu. Você ouviu a grande profecia. A menos que queira ter sua alma arrancada por uma lâmina maldita. Eu me perguntei como Nico sabia da grande profecia, provavelmente com algum fantasma. Você não pode prevenir uma profecia, eu disse.
Mas pode lutar contra ela. Nico tinha uma luz estranha e faminta em seus olhos. Você pode se tornar invencível. Talvez nós devêssemos esperar. Tentar lutar sem. Não. Nico rosnou. Tem que ser agora. Eu o encarei. Eu não vi o seu temperamento se incendiar assim há muito tempo. Você tem certeza que está tudo bem? Ele respirou profundamente. Percy, só o que eu quero dizer, quando a luta começar, nós não seremos capazes de fazer a jornada. Essa é nossa última chance. Sinto muito se estou pressionando demais, mas há 2 anos atrás minha irmã deu sua vida para te proteger. Eu quero honrar isso. Faça tudo o que precisar ser feito para permanecer vivo e derrotar Cronos. Eu não gostava da ideia. Então me lembrei de Annabeth me chamando de covarde, e fiquei com raiva. Nico tinha razão. Se Cronos atacasse Nova York, os campistas não seriam páreo para suas forças. Eu tinha que fazer alguma coisa. O jeito de Nico era perigoso, talvez até mortal. Mas poderia me dar uma luta mais justa. Tudo bem, eu decidi. O que faremos primeiro? Seu sorriso frio e arrepiante fez eu me arrepender de ter aceitado. Primeiro nós vamos precisar refazer os passos de Luke. Nós precisamos saber mais sobre seu passado, sua infância. Eu tremi pensando no retrato de Raquel em meu sonho, num sorridente Luke de 9 anos de idade. Por que nós precisamos saber disso? Eu explicarei quando chegarmos lá, disse Nico. Eu já rastreei sua mãe. Ela mora em Connecticut. Eu o encarei. Eu nunca tinha pensado muito no progenitor mortal de Luke. Eu tinha conhecido seu pai, Hermes, mas sua mãe. Luke fugiu quando era realmente novo, eu disse. Eu não achei que sua mãe estivesse viva. Oh, ela está viva. O modo como disse isso me fez perguntar o que havia de errado com ela. Que tipo de pessoa horrível ela poderia ser? Ok, eu disse. Então como chegamos a Connecticut? Eu posso chamar Blackjack. Não. Nico fez uma carranca. Pegasus não gostam de mim, e o sentimento é recíproco. Mas não há necessidade de voar. Ele assoviou e Misters. O Oleari veio das árvores. Sua amiga pode ajudar. Nico coçou a cabeça dela. Você ainda não tentou viajar nas sombras? Viajar nas sombras? Nico sussurrou no ouvido de Misters. O Oleari. Ela inclinou a cabeça, subitamente alerta. Suba a bordo, Nico me disse. Eu nunca tinha considerado montar em um cachorro antes, mas MRS. O Oleari certamente era grande o suficiente. Eu subi em seu dorso e segurei sua coleira. Isso a deixará muito cansada, Nico alertou, então você não pode fazê-lo constantemente. E funciona melhor à noite. Mas todas as sombras são parte de uma mesma substância. Só há uma escuridão, e as criaturas do submundo podem usá-la como uma estrada, ou porta. Eu não entendo, eu disse. Não. Disse Nico. Eu demorei um longo tempo para aprender. Mas Misters. O Oleari sabe. Diga a ela onde ir, diga a ela Vestpor, a casa de Mai Castellan. Você não vem? Não se preocupe, ele disse. Encontro você lá. Eu estava um pouco nervoso, mas eu me inclinei sobre o ouvido de Misters. O Oleari. Ok, garota. Você pode me levar a Vestpor, Connecticut? A casa de Mai Castellan? Misters. O Oleari cheirou o ar. Ela olhou para dentro da floresta. Então ela se inclinou para a frente, direto para o oco de uma árvore. Logo antes de colidirmos, nós passamos por dentro de sombras tão frias quanto o lado escuro da lua. Capítulo 6. Eu não recomendo viajar pelas sombras se você tem medo de A. Escuro. B. Arrepios gelados por sua espinha. C. Barulhos estranhos. D. Ir tão rápido ao ponto de parecer que seu rosto vai desgrudar. Em outras palavras, achei incrível. Num minuto, eu não conseguia ver nada. Só conseguia sentir o pelo da senhora Oleari e meus dedos entrelaçados nos fios de bronze de sua coleira de cachorro. No minuto seguinte, as sombras transformaram-se em uma nova cena. Estávamos em um penhasco nos bosques de Connecticut.
Ao menos, parecia Connecticut pelas últimas vezes que estive lá, em muitas árvores, muros baixos de pedras, casas enormes. Sob um dos lados do penhasco, uma estrada surgia por entre um desfiladeiro. Sob outro lado tinha o jardim de alguém. A propriedade era grande, mais mato do que grama. Era uma casa branca de 2 andares colonial. Mesmo a propriedade sendo do outro lado da colina da estrada, era como se a casa estivesse no meio do nada. Eu conseguia ver a luz brilhando pela janela da cozinha. Um velho balanço pendia abaixo de uma macieira. Eu não conseguia imaginar viver numa casa assim, com jardim e tudo. Eu tinha vivido em um apartamento minúsculo ou em um dormitório de escola por toda a minha vida. Se essa era a casa de Luke, eu me perguntava por que ele algum dia quis fugir. Senhora O'Leary cambaleou. Eu me lembrava do que Nico havia dito sobre as viagens pelas sombras cansá-la, então eu desci de suas costas. Ela bocejou, mostrando grandes dentes que botariam medo até em um T-Rex, depois rodou em um círculo e deitou tão forte que o chão tremeu. Nico apareceu bem ao meu lado, como se as sombras tivessem escurecido e criado ele. Ele cambaleou, mas eu o segurei pelo braço. Estou bem, ele virou-se, fixando seus olhos. Como você fez isso? Prática. Umas poucas corridas pelas paredes. Poucas viagens acidentais para a China. Senhora O'Leary começou a ressonar. Se não fosse pelo barulho do tráfego atrás de nós, tenho certeza que ela teria acordado toda a vizinhança. Você vai tirar um cochilo também? Eu perguntei a Nico. Ele balançou sua cabeça. A primeira vez em que viajei pelas sombras, eu dormi por uma semana. Agora ela só me deixa um pouco sonolento, mas eu não consigo viajar por mais de 2 vezes em uma noite. Senhora O'Leary não vai a lugar algum por enquanto. Então conseguimos um bom tempo em Connecticut. Eu olhei para a Casa Branca Colonial. E agora? Tocamos a campainha, Nico disse. Se eu fosse a mãe de Luke, não teria aberto a porta no meio da noite para 2 crianças estranhas. Mas eu não tinha nada a ver com a mãe de Luke. Eu soube disso antes mesmo de nós chegarmos à porta. A calçada era rodeada por aqueles bichinhos de pelúcia que você vê em lojas de presente. Havia miniaturas de leões, porcos, dragões, hidras, até mesmo um pequeno minotauro, enrolado em uma fralda de minotauro. Em razão das condições em que ele estava, a criaturazinha devia de estar sentada ali já há um longo tempo, desde que a neve derreteu com a chegada da primavera, pelo menos. Uma das hidras tinha uma arvorezinha nascendo por entre seu pescoço. A frente da varanda era cheia de mensageiros dos ventos. Pedaços de vidros brilhantes e metal tilintavam com a brisa. Fios de cobre tilintavam igual à água, o que me lembrou que eu precisava usar o banheiro. Não sei como a senhora Castellan conseguia suportar esse barulho todo. A porta da frente era pintada de turquesa. O nome Castellan estava escrito em inglês, e abaixo em grego. Nico olhou para mim. Preparado? Ele mal tocou na porta quando ela escancarou-se. Luke, a senhora choramingou feliz. Ela parecia com alguém que gostava de ficar metendo o dedo em tomadas. Seu cabelo branco estava em tufos em pé por sua cabeça. Seu avental rosa tinha marcas de queimado e manchas de cinzas. Quando ela sorria, seu rosto parecia ser esticado de um jeito não natural, e a luz forte em seus olhos me fez perguntar se ela era cega. Oh, meu menininho! Ela abraçou Nico. Eu estava tentando entender por que ela pensava que Nico era Luke, eles não tinham nada a ver, foi quando ela sorriu para mim e disse, Luke. Ela esqueceu totalmente de Nico e me deu um abraço. Ela cheirava a biscoitos queimados. Ela era tão magra quanto um espantalho, mas isso não a impediu de quase me esmagar. Entre, ela insistiu. Seu almoço já está pronto. Ela nos empurrou para dentro. A sala era mais estranha do que o jardim. Espelhos e velas ocupavam cada lugar vazio. Eu não podia olhar para lugar algum sem ver meu reflexo. Acima da lareira, um pequeno Hermes pendia do segundo ponteiro de um relógio. Eu tentei imaginar o Deus mensageiro se apaixonando por essa senhora, mas a ideia era muito bizarra. Então eu notei uma porta-retrato na lareira, e congelei. Era idêntico ao desenho de Raquel, um Luke por volta de uns 9 anos, com cabelo loiro e um grande sorriso sem 2 dentes. A falta da cicatriz em seu rosto o fez parecer como uma pessoa diferente, descontraído e feliz. Como Raquel podia saber dessa foto? Por aqui, querido. Senhora Castellan me levou para os fundos da casa. Oh, eu disse para eles que você veria. Eu sabia. Ela nos sentou na mesa da cozinha.
Empilhado no balcão, havia centenas, eu digo centenas mesmo, de vasilhas com sanduíches de pasta de amendoim e geleia. Os do fundo eram verdes embolorados como se eles estivessem lá há muito tempo. O cheiro me lembrava do meu armário da sexta série, e isso não era muito bom. Em cima do fogão havia formas de biscoitos. Cada uma tinha dúzias de biscoitos queimados. Na pia tinha montanhas de garrafas de Kool-Aid. Um bichinho da medusa estava sobre a torneira como se ela estivesse protegendo a bagunça. Senhora Castellan estava cantarolando enquanto pegava pasta de amendoim e geleia, começando a fazer novos sanduíches. Algo estava queimando no forno. Tive a sensação de que mais biscoitos estavam a caminho. Sobre a pia, colocados ao redor da janela, havia dúzias de recortes de figuras de revistas e matérias de jornais, fotos de Hermes dos logos da FTD Flores e lavadores a jato, fotos de caduceus de anúncios médicos. Meu coração apertou. Eu queria sair daquele lugar, mas a senhora Castellan continuava sorrindo para mim enquanto ela fazia os sanduíches, como se ela estivesse certificando-se de que eu não fugiria. Nico tossiu. Senhora Castellan? Sim. Precisamos perguntar sobre seu filho. Ah, sim. Eles me disseram que ele não voltaria. Mas eu não acreditei. Ela apertou minha bochecha com carinho, me dando listras de pasta de amendoim. Qual foi a última vez que você viu ele? Nico perguntou. Seus olhos perderam o foco. Ele era muito novo quando se foi, ela disse melancolicamente. Terceira série. É muito jovem para fugir. Ele disse que voltaria para o almoço. E eu esperei. Ele gostava de sanduíches de pasta de amendoim, biscoitos e Kool-Aid. Ele voltará para o almoço logo, então ela olhou para mim e sorriu. Por quê, Luke? Aí está você. Você está lindo. Você tem os olhos de seu pai. Ela virou para as fotos de Hermes sobre a pia. Agora, esse é um bom homem. Sim, ele é. Ele vem me visitar, você sabe. O relógio tic-taqueava na sala. Eu limpei a pasta de amendoim de meu rosto e olhei para Nico suplicantemente, tipo, podemos sair daqui? Senhora, Nico disse. O que aconteceu com seus olhos? Seu olhar parecia desfocado, como se ela estivesse tentando focar ele por um caleidoscópio. Por quê, Luke? Você sabe da história. Foi bem antes de você nascer, não foi? Eu sempre fui especial, capaz de ver pela ó que todos chamam. A névoa? Eu disse. Sim, querido. Ela concordou animadamente. E eles me ofereceram um emprego importante. Pelo quão especial eu era. Eu olhei para o Nico, mas ele parecia tão confuso quanto eu. Que tipo de trabalho? Eu perguntei. O que aconteceu? A senhora Castellan franziu a testa. Sua faca pairou sobre o sanduíche. Meu querido, não funcionou, não é? Seu pai me avisou para não tentar. Ele disse que era muito perigoso. Mas eu tinha que tentar. Era meu destino. E agora, eu ainda não consigo tirar as imagens da minha cabeça. Elas fazem as coisas parecerem tão estranhas. Você gostaria de alguns biscoitos? Ela tirou a forma do forno e despejou um monte de biscoitos de lascas de chocolate carbonizados. Luke era tão carinhoso, senhora Castellan murmurou. Você sabe que ele foi embora para me proteger. Ele disse que se ele partisse, os monstros parariam de me ameaçar. Mas eu disse a ele que os monstros não eram problema. Eles sentavam na calçada o dia todo, e eles nunca entravam. Ela pegou a medusa de pelúcia do parapeito da janela. Eles entravam, Dona Medusa? Não, sem problema algum. Ela olhou para mim alegremente. Estou tão feliz que você tenha voltado para casa. Sabia que você não iria me decepcionar. Eu afundei em minha cadeira. Eu me imaginei como Luke, sentado nessa mesa, 8 ou 9 anos, e começando a perceber que minha mãe não estava realmente ali. Senhora Castellan, eu disse. Mãe, ela corrigiu. Sim. Você já viu o Luke desde que ele saiu de casa? Mas é claro. Eu não sabia se ela estava imaginando isso ou não. De tudo que eu sabia, sempre que o carteiro batia na sua porta, ele era o Luke. Mas Nico se endireitou esperançosamente. Quando? Ele perguntou. Quando o Luke visitou a senhora da última vez? Bem, foi, oh meu Deus, uma sombra passou por seu rosto.
Da última vez, ele estava tão diferente. Uma cicatriz. Uma cicatriz horrível, e sua voz estava cheia de dor. Seus olhos, eu disse. Eles estavam dourados? Dourado? Ela piscou. Não. Que bobagem. Luke tem olhos azuis. Lindos olhos azuis. Então Luke tinha vindo aqui mesmo, e isso tinha acontecido antes do último verão, antes dele se tornar Cronos. Senhora Catella? Nico pôs sua mão no velho ombro da mulher. Isso é muito importante. Ele te pediu algo? Ela se endireitou como se tentasse se lembrar. Minha bênção. Não é meigo? Ela olhou para nós insegura. Ele estava indo para o rio, e ele disse que precisava da minha bênção. Eu a dei para ele. É claro que dei. Nico olhou para mim triunfantemente. Obrigado, senhora. Essa era a informação que nós. Senhora Catella ofegou. Ela se dobrou, e sua bandeja de biscoitos caiu no chão. Nico e eu pulamos da mesa. Ela endireitou-se. Eu me afastei e quase caí por cima da mesa, por causa de seus olhos, eles estavam com um brilho verde. Minha criança, ela falou com uma voz muito mais profunda. Deve protegê-lo. Hermes, ajude. Meu filho não. Não é o seu destino, não. Ela pegou Nico pelos ombros e começou a chacoalhá-lo como se fosse para fazê-lo entender. Não o seu destino. Nico deu um grito engasgado e a afastou. Ele pegou no punho de sua espada. Percy, precisamos sair. De repente a senhora Castellan caiu. Eu deslizei para frente e a peguei antes que ela pudesse bater no tampo da mesa. Eu consegui colocá-la numa cadeira. Senhora C? Perguntei. Ela murmurou algo incompreensível e sacudiu a cabeça. Jesus! Eu deixei os biscoitos cair. Que descuido meu! Ela piscou, e seus olhos voltaram ao normal, ou pelo menos, o que eles eram antes. O brilho verde tinha ido embora. Você está bem? Eu perguntei. Mas é claro, meu querido. Estou bem. Por que pergunta? Eu olhei para Nico, ele mexeu sua boca, falando a palavra sair. Senhoria C, você estava nos contando algo, eu disse. Algo sobre seu filho. Estava, ela disse sonhadoramente. Sim, seus olhos azuis. Estávamos falando de seus olhos azuis. Um belo rapaz. Temos que ir, Nico disse com urgência. Diremos a Luke, diremos a ele que você mandou um oi. Mas vocês não podem ir. Senhora Castellan bateu os pés, e eu me afastei. Era ridículo sentir medo de uma senhora, mas o modo como sua voz mudou, o modo como ela chacoalhou Nico. Hermes chegará logo, ela prometeu. Ele vai querer ver seu garoto. Talvez da próxima vez, eu disse. Obrigado por... Eu olhei para os biscoitos queimados no chão. Obrigado por tudo. Ela tentou nos parar, oferecer Coalwade, mas eu tinha que sair daquela casa. Na varanda, ela agarrou minha cintura e eu quase pulei. Luke, se cuide pelo menos. Me prometa que você vai se cuidar. Eu irei, mãe. Aquilo a fez sorrir. Ela soltou minha cintura, e enquanto ela fechava a porta da frente eu podia ouvir ela falando para as velas, você ouviram isso? Ele se cuidará. Eu disse a vocês que ele iria. Enquanto a porta fechava, Nico e eu corremos. Os bichinhos de pelúcia da varanda pareciam sorrir para nós enquanto passávamos. De volta ao penhasco, Senhora Oleari parecia ter encontrado uma amiga. Uma agradável fogueira crepitava em um anel de rochas. Uma garota por volta dos 8 anos estava sentada com pernas cruzadas próxima à Senhora Oleari, acariciando as orelhas do cão infernal. A garota tinha um cabelo castanho cinzento e vestia um vestido simples marrom. Ela usava um lenço sobre sua cabeça, então ela parecia uma criança pioneira, como o fantasma de Os Pioneiros ou algo assim. Ela mexeu no fogo com um graveto, e ele pareceu brilhar um vermelho mais forte do que o fogo normal. Olá, ela disse. Meu primeiro pensamento foi em um monstro. Quando você é um semideus e você encontra uma garotinha meiga sozinha na floresta, essa é uma ótima hora de você pegar sua espada e atacar. Mas, o encontro com a senhora Castellan havia me abalado muito. Mas Nico se curvou para a menina. Olá de novo, senhora. Ela me estudou com os olhos tão vermelhos quanto bolas de fogo.
Eu decidi que o mais seguro era me curvar. Sente-se, Percy Jackson, ela disse. Vocês gostariam de jantar? Depois de olhar sanduíches de pasta de amendoim mofados e biscoitos queimados, eu não estava com muito apetite, mas a garota balançou sua mão e um piquenique apareceu em cima do fogo. Havia pratos de roast beef, batatas fritas, cenouras amanteigadas, pão fresco, e um monte de outras comidas que eu não via fazia um tempo. Meu estômago começou a roncar. Esse era o tipo de comida caseira que as pessoas supostamente deveriam ter, mas elas nunca tinham. A garota fez um biscoito de 1,5 metro aparecer para a senhora Oleari, que começou a deixá-lo em migalhas. Sentei perto de Nico. Pegamos nossa comida, e eu estava prestes a comer quando eu pensei melhor. Tirei parte da minha comida para as chamas, do mesmo jeito que fazíamos no acampamento. Para os deuses, eu disse. A garotinha sorriu. Obrigada. Na oferta da chama, eu tenho um pouco de cada sacrifício, você sabe. Eu te reconheço agora, eu disse. Quando eu cheguei ao acampamento pela primeira vez, você estava sentada perto do fogo, no meio do pavilhão. Você não parou para conversar, a garota se lembrou melancolicamente. Alas, a maioria nunca o fazem. Nico falou comigo. Ele foi o primeiro em muitos anos. Todos apressados. Sem tempo para visitar a família. Você é esta, eu disse. A deusa das chamas. Ela concordou. Ok, assim ela parecia ter 8 anos. Eu não perguntei. Aprendi que deuses assumem a forma do que quiserem. Minha senhora, Nico perguntou, por que você não está com os outros olimpianos, lutando contra Tifão? Eu não sou muito de briga. Seus olhos vermelhos faiscaram. Eu percebi que eles só estavam refletindo as chamas. Eles eram ocupados por fogo, mas não como os olhos de Ares. Os olhos dela eram cômodos e quentes. Além do mais, ela disse, alguém tem que manter as chamas caseiras acesas, enquanto os deuses estão ausentes. Então você está protegendo o Monte Olimpo? Eu perguntei. Proteger pode ser uma palavra muito forte. Mas se você precisar de algum lugar quente e comida caseira, você é bem-vindo. Agora coma. Meu prato estava cheio antes que eu percebesse. Nico começou rapidamente. Isso aqui está muito bom, eu disse. Obrigado, Estia. Ela acenou com a cabeça. Vocês fizeram uma boa visita à senhora Castellan? Por um momento eu havia me esquecido da velha senhora com seus olhos brilhantes e seu sorriso maníaco, o modo como ela de repente pareceu estar possuída. O que ela tem de errado, exatamente? Eu perguntei. Ela nasceu com um dom, Estia disse. Ela pode ver através da névoa. Como minha mãe, eu disse. E eu também pensei em igual a Raquel. Mas aquela coisa brilhando em seus olhos. Alguns lidam com a maldição da visão melhores que os outros, a deusa disse tristemente. Por um tempo, a senhora Castellan teve muitos talentos. Ela atraiu a atenção de Hermes. Eles tiveram um lindo bebezinho. Durante um curto tempo, ela foi feliz. E então ela foi longe demais. Lembrei do que a senhora Castellan havia dito, e eles me ofereceram um trabalho importante. Não funcionou. Perguntei-me que tipo de trabalho a deixou assim. Em um minuto ela estava toda feliz, eu disse. E depois ela enlouqueceu sobre o destino de seu filho, como se ela soubesse que ele tivesse virado Cronos. O que aconteceu para ela se dividir daquele jeito? O rosto da deusa escureceu. Essa é uma história que eu não gosto de contar. Mas a senhora Castellan viu demais. Se você quer entender o Luke, primeiro você tem que entender sua família. Eu pensei nas tristes fotos de Hermes coladas acima da pia da senhora Castellan. Perguntava-me se ela já era louca quando Luke era pequeno. Aqueles olhos verdes poderiam assustar seriamente uma criança de 9 anos. E se Hermes nunca o tenha visitado, o deixado sozinho com sua mãe durante todos esses anos? Não me surpreendo por Luke ter fugido, eu disse. Digo, não foi certo deixar sua mãe assim, mas ainda, ele era só uma criança. Hermes não devia tê-los abandonado. Estia acariciou atrás das orelhas de Senhora Oleari. O cão infernal abanou seu rabo e acidentalmente bateu em uma árvore. É fácil julgar os outros, Estia alertou. Mas você seguiria os passos de Luke? Procurar pelos mesmos poderes? Nico abaixou seu prato. Não temos escolha, minha senhora. É o único jeito de Percy ter uma chance.
Ash abriu suas mãos e o fogo zuniu. Chamas atingiram 10 metros de altura no ar. O calor me atingiu no rosto. Depois o fogo voltou ao normal. Nem todos os poderes são incríveis. Ash olhou para mim. Às vezes o maior poder que tem é o poder de ceder. Você acredita em mim? Aham, eu disse. Qualquer coisa para ela manter as chamas como estavam. A deusa sorriu. Você é um bom herói, Percy Jackson. Não é muito orgulhoso. Eu gosto disso. Mas você ainda tem muito que aprender. Quando Dionísio se tornou um deus, eu dei meu trono para ele. Era o único jeito de evitar uma guerra interna entre os deuses. Isso desequilibrou o conselho, eu lembrei. De repente havia 7 caras e 5 garotas. Esta deu de ombros. Essa era a melhor solução, não a perfeita. Agora eu controlo o fogo. Eu desapareço vagarosamente nos fundos. Ninguém jamais escreverá poemas épicos sobre os feitos de Hestia. A maioria dos semideuses nem param para falar comigo. Mas isso não importa. Eu mantenho a paz. Eu cedo quando é necessário. Você é capaz de fazer isso? Eu não entendo o que você quer dizer. Ela me estudou. Talvez ainda não. Mas em breve entenderá. Você continuará com sua missão? É por isso que você está aqui, para me alertar sobre o caminho? Hestia balançou sua cabeça. Estou aqui porque quando tudo falha, quando todos os outros deuses tiverem ido para a guerra, serei a única restante. Casa. Fogo. Eu sou a última olimpiana. Você deve se lembrar de mim quando você encarar a sua última decisão. Eu não gostei do modo como ela falou última. Olhei para Nico, e depois de volta aos olhos acolhedores de Hestia. Eu tenho que continuar, minha senhora. Eu tenho que parar Luke, digo Cronos. Hestia acenou. Muito bem. Eu não posso ser de muita ajuda, além do que eu já te disse. Mas desde que você se sacrifique por mim, eu posso retornar para seu próprio fogo. Te verei de novo, Percy, no Olimpo. Seu tom era gourento, talvez nosso próximo encontro não fosse muito feliz. A deusa balançou sua mão e tudo desapareceu. De repente eu estava em casa. Nico e eu estávamos sentados no sofá do apartamento de minha mãe no Upper East Side. Essas eram as boas notícias. As más notícias eram que o resto da sala estava ocupada por Sra. O'Leary. Eu ouvi um grito abafado do quarto. A voz de Paul disse: quem pôs essa parede de pelo no caminho da porta? Percy, e minha mãe chamou. Você está aqui. Está tudo bem? Estou aqui, eu gritei. Uf. Sra. O'Leary tentou virar para achar minha mãe, derrubando todos os quadros das paredes. Ela só havia encontrado minha mãe uma vez, a longa história, mas ela a ama. Demorou um tempo, mas finalmente conseguimos que as coisas dessem certo. Depois de destruir a maioria dos móveis da sala e provavelmente ter deixado nossos vizinhos muito irritados, conseguimos tirar meus pais do quarto para a cozinha, onde sentamos à mesa. Sra. O'Leary ainda ocupando toda a sala, mas ela estava com a cabeça na porta da cozinha, então ela podia nos ver, o que a deixou feliz. Minha mãe jogou para ela um bife tamanho família pelo chão, que desapareceu na sua boca. Paul serviu limonada para o resto de nós enquanto eu contava sobre nossa visita a Connecticut. Então é verdade. Paul me olhava como se ele nunca tivesse me visto antes. Ele estava vestindo seu roupão branco, agora coberto por pelo de cão infernal, e seu cabelo grisalho estava bagunçado em várias direções. Todo negócio de monstros, e ser um semideus, então é mesmo verdade. Eu concordei. Eu tinha contado a Paul no último outono quem eu era. Minha mãe tinha me dado uma força. Mas até esse momento, eu não achei que ele realmente tivesse acreditado em nós. Desculpe sobre Sra. O'Leary, eu disse, por ter destruído a sala e tudo mais. Paul gargalhou como se ele estivesse contentíssimo. Você está brincando? Isso é incrível. Digo, quando eu vi as pegadas no Prius, eu pensei que talvez fosse verdade. Mas isso... Ele acariciou o focinho de Sra. O'Leary. A sala chacoalhava, bum, 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 que poderia ser o batalhão da SWAT arrombando a porta ou a Sra. O'Leary abanando seu rabo. Eu não pude conter o sorriso. Paul era um cara muito legal, mesmo ele sendo meu professor de inglês assim como meu padrasto. Obrigado por não pirar, eu disse. Ah, mas eu estou pirando, ele garantiu, com seus olhos bem abertos.
Eu só acho isso incrível. Bem, eu disse, talvez você não fique tão animado quando ouvir o que vai acontecer. Eu contei a Paul e minha mãe sobre Tifão, e os deuses, e a batalha que estava prestes a acontecer. Depois eu disse a eles o plano de Nico. Minha mãe apertou seus dedos em volta do copo de limonada. Ela estava vestindo seu roupão de flanela azul, e seu cabelo estava amarrado para trás. Ela tinha começado a escrever um romance, como ela sempre quis fazer há anos, e eu poderia dizer que ela estava escrevendo até tarde da noite, porque os círculos embaixo de seus olhos estavam mais escuros do que o de costume. Atrás dela, na janela da cozinha, a renda lunar brilhava com um tom prateado no vaso de flores. Eu trouxe a planta mágica da ilha de Calipso no verão passado, e ela florescia muito sobre os cuidados de minha mãe. O cheiro sempre me acalmava, mas também me deixava triste, porque me fazia lembrar de amigos perdidos. Minha mãe respirou fundo, como se ela estivesse pensando em como me dizer não. Percy, é muito perigoso, ela disse. Até mesmo para você. Mãe, eu sei. Eu poderia morrer. Nico me explicou isso. Mas se nós não tentarmos, todos morreremos, Nico disse. Ele não tinha tocado em sua limonada. Senhora Jackson, não teremos chance contra uma invasão. E haverá uma invasão. Uma invasão em Nova York? Paul disse. Isso é possível? Como não poderemos ver os monstros? Ele disse a palavra como se ainda não acreditasse que ela fosse real. Eu não sei, eu admiti. Eu não vejo como Cronos conseguirá marchar por Manhattan, mas a névoa é forte. Tifão está atravessando o país agora mesmo, e os mortais pensam que ele é um conjunto de tempestades. Senhora Jackson, Nico disse, Percy precisa de sua bênção. O processo tem que começar desse jeito. Eu não tinha certeza antes de conhecer a mãe de Luke, mas agora estou certo. Isso já foi feito com sucesso 2 vezes. Ambas as vezes, a mãe teve que dar a sua bênção. Ela tem que estar disposta a deixar seu filho se arriscar. Você quer que eu abençoe isso? Ela balançou sua cabeça. É loucura. Percy, por favor. Mãe, eu não consigo fazer isso sem você. E se você sobreviver esse processo? Então eu irei para a guerra, eu disse. Eu contra Cronos. E só um de nós sobreviverá. Eu não disse a profecia completa sobre a minha alma ser cortada ao meio e ser o fim de meus dias. Ela não precisava saber que eu estava provavelmente amaldiçoado. Eu só podia esperar que eu fosse capaz de parar Cronos e salvar o resto do mundo antes de eu morrer. Você é o meu filho, ela disse melancolicamente. Eu não posso só. Eu teria que insistir para fazê-la concordar se eu queria ela de acordo. Mas eu também não queria. Eu me lembrava da pobre senhora Castela em sua cozinha, esperando seu filho voltar para casa. E eu percebi o quão sortudo eu era. Minha mãe sempre esteve comigo, sempre tentando fazer as coisas o mais normal possível, até com deuses e monstros e essas coisas. Ela tolerava eu sair em aventuras, mas agora eu estava pedindo sua bênção para algo que provavelmente me mataria. Eu olhei para os olhos de Paul, e algum tipo de compreendimento passou entre nós. Sally. Ele pôs suas mãos nas mãos de minha mãe. Eu não posso afirmar saber tudo o que você e Percy passaram todos esses anos. Mas parece que Percy está fazendo algo nobre. Eu gostaria de ter essa coragem. Senti um bolo em minha garganta. Eu não recebia tantos elogios assim. Minha mãe olhou para sua limonada. Ela parecia estar tentando não chorar. Eu pensei no que Ash havia dito, sobre o quão difícil era ceder, e eu percebi que talvez minha mãe estivesse descobrindo isso agora. Percy, ela disse, eu te dou minha bênção. Eu não senti nada de diferente. Nenhum brilho mágico encheu a cozinha, nem nada disso. Eu olhei para Nico. Ele parecia mais ansioso do que nunca, mas ele acenou com a cabeça. E está na hora. Percy, minha mãe disse. Uma última coisa. Se você sobreviver a essa luta com Cronos, me mande um sinal. Ela revirou sua bolsa e me deu seu celular. Mãe, eu disse, você sabe que semideuses e celulares. Eu sei, ela disse. Mas só por precaução. Se você não tiver em condições de ligar, talvez só um sinal que eu pudesse ver em qualquer lugar de Manhattan. Para eu saber que você está bem. Como Teseu, Paul sugeriu. Ele deveria ter acendido velas brancas quando ele chegou em casa em Atenas. Tirando que ele esqueceu, Nico disse.
E seu pai pulou do telhado do palácio em desespero. Mas fora isso, é uma ótima ideia. Que tal uma bandeira ou um lume? Minha mãe disse. Do Olimpo, no Empire State. Algo azul, eu disse. Tivemos piadas durante anos sobre comida azul. Era minha cor favorita, e minha mãe se desvirava por causa do meu senso de humor. Todo ano, meu bolo de aniversário, meu ovo da Páscoa, minhas bengalas de açúcar de Natal, tudo tinha que ser azul. Sim, minha mãe concordou. Eu estarei de olho em um sinal azul. E eu tentarei evitar pular de telhados de palácios. Ela me deu um último abraço, e eu tentei não me sentir como se fosse uma despedida. Eu dei as mãos ao Paul. Depois Nico e eu caminhamos pela porta da cozinha e olhamos para a Sra. O'Leary. Desculpe, garota, eu disse. Hora da viagem pelas sombras de novo. Ela gemeu e cruzou suas patas em cima de seu focinho. Para onde agora? Perguntei a Nico. Los Angeles. Não precisa, ele disse. Existe uma entrada mais perto para o mundo inferior.